Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Supply Chain Magazine. Hoje o tema é para o mundo das compras e para o procurement, otimizar o seu processo de compras tendo como pano de fundo, de facto, o Omnia Procurement e o ERP-v10 da Primavera. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, e espero que estejam todos bem, de facto, voltamos a estar numa situação de confinamento. De facto, os números começam a melhorar, mas, de facto, voltamos àquilo que já tínhamos passado há uns meses atrás e, portanto, a ideia principal e primeira é que estejam todos bem, que estejam confinados e que estejam, de facto, em segurança. O nosso papel da Supply Chain Magazine mantém-se, a missão continua a ser a mesma, trazer toda a gente que trabalha em logística, em operações e em compras e procurement a melhor informação, seja através da revista, através das newsletters ou através dos eventos como este que hoje vamos organizar. O evento, vocês já deverão saber, é organizado em parceria com a Mail e com a Primavera. Espero que, de facto, que estes próximos 45 minutos sejam bons, valiosos, que de facto que acrescentem valor e que de facto seja de facto um tempo bem passado. Eu tenho comigo já o Hugo. Olá, Hugo, bom dia. Olá, Filipe, bom dia. Bom dia a todos. Está tudo bem? Sim, bons dias. Viva, tudo bem? Eu vou-te passar a palavra com todo o gosto, para tu comandares agora um bocadinho daqui para a frente. Queria só relembrar o seguinte, aquilo que vocês também, muitos de vós já sabem, temos aqui, alguns na plataforma, um botãozinho para o chat ou para o bate-papo. Coloquem as vossas questões, perguntas, interrogações e pronto, e durante a sessão nós vamos de alguma forma dando atenção e dando seguimento a essas mesmas questões, ok? Hugo, força. Ok, Filipe, obrigado. Portanto, mais uma vez agradecer aqui, no fundo, o apoio da Supply Chain nesta organização de mais um webinar, no seguimento do que fizemos o ano passado, portanto, este é o primeiro este ano. O tema que trazemos hoje, no fundo, é aqui uma plataforma, portanto, é o Omnia, ligado, no fundo, ao universo Primavera. E é só explicar aqui um bocadinho, em termos de agenda, como é que vamos ter portanto, a sessão e este webinar. Portanto, eu vou fazer agora uma pequena introdução em relação ao Omnia e digitalização de processos. Depois há de seguir o Pedro Pimenta, portanto, Business Developer da Primavera, que vai falar do Omnia Procurement, portanto, e depois já vou explicar um bocadinho melhor, e o Pedro também, a diferença entre o Omnia e o Omnia Procurement. E depois teremos o testemunho do Rui Orei, CEO da Horizon View, como cliente também, e já utilizam há algum tempo esta plataforma do Omnia e, portanto, dá-nos o seu registro e o seu contributo. Portanto, essencialmente é assim que vamos ter a agenda. Eu vou passar então agora a minha breve depois, no final, então, temos as perguntas e respostas onde sim, exatamente. É isso, não é? Pronto, tudo bem. Exatamente, então, eu deixo-te e depois volto um bocadinho mais à frente. Está bem, Hugo? Força, ok? Está bem, combinado. Tá. Obrigado. Até já, então. Obrigado. Bom, fazendo aqui uma breve introdução, portanto, a Mail, nós somos uma tecnológica, temos 22 anos de mercado, estamos virados para o desenvolvimento de software e com uma particularidade aqui, com um posicionamento bastante vertical na área dos transportes e da logística, daí no fundo esta parceria importante e interessante para nós com a Supply Chain Magazine. Portanto, eu sou o Eduardo Fonseca, Managing Partner da Mail, e também registrar que somos parceiros Primavera já há 15 anos, portanto desde 2006, uma vez que hoje vamos tratar aqui de uma plataforma do universo e das soluções Primavera. Portanto, em termos de agenda da minha ação, essencialmente queria falar aqui da digitalização de processos, depois entrando do Omnia, o que é, porque a razão do Omnia existir e como é que podem utilizar, no fundo, o Omnia para ajudar no fundo, a gerir melhor os processos de negócio da empresa, e depois, muito brevemente, também a arquitetura da solução e perceberem então que o Omnia permite ter vários templates e várias soluções e, portanto, é uma plataforma que permite desenvolver mais do que uma solução, mais do que um template, para dar resposta, no fundo, aos requisitos de cada uma das empresas. Começando aqui
pela digitalização de processo e pela transformação digital, que no fundo são dois chavões que temos ouvido falar cada vez mais e desde há algum tempo. Portanto, no fundo, nesta travessia dos negócios e das empresas no mundo digital e de como é que, no fundo, a tecnologia pode ajudar a suportar, no fundo, o desenvolvimento do negócio da empresa e muitas vezes a transformá-lo e ser ela própria quase o motor. Em muitos casos, hoje em dia, vemos isso nas startups e, no fundo, as empresas depois crescem, como as Ubers, as Airbnbs, etc., que a maioria conhece, e que, no fundo, acabam, através da tecnologia, é o motor para poder transformar o processo de negócio e terem um processo de negócio diferenciado em relação ao que se fazia antes. Então, essencialmente, temos aqui 3 vetores que são indissociáveis em qualquer organização, portanto, pessoas, processos e sistemas, portanto, a integração entre eles e, portanto, utilizar a tecnologia para, no fundo, conseguir estreitar este relacionamento, portanto, a definição dos processos, a otimização dos processos com as pessoas e como é que os sistemas podem ajudar, no fundo, a estreitar e a guardar essa informação, a otimizar essa informação, para depois para uma parte analítica, para tomar as decisões. No fundo, é disto que estamos a falar, é de como é que a tecnologia como motor central pode ajudar, no fundo, a alinhar as pessoas e os processos dentro de uma organização e, por suas vezes, até a alterar a forma e a transformar a forma como a empresa pode trabalhar por via das possibilidades que a tecnologia hoje em dia permite e que no passado não eram possíveis. Trazer também aqui para esta conversa os colaboradores, portanto, como, no fundo, elementos internos da organização, mas também os parceiros de negócio como elementos exteriores à organização. Portanto, no fundo, é permitir que quer quem está dentro da organização e quem também está fora da organização possa participar neste processo e, no fundo, ter esta rede de negócio, portanto, estas business networks integradas na nossa relação, portanto, na relação das empresas com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus parceiros, e de uma forma otimizada e automatizada. Portanto, no fundo, é isso que se pretende. No fundo, o que é o Omnia? O Omnia é uma plataforma ágil de desenvolvimento. Portanto, no fundo, o Omnia por si não é uma solução final, embora depois vamos ver que é possível, no fundo, oferecer, e a Primavera já oferece com 2 ou 3 templates que já existem no mercado, desenvolvidos especificamente para resolver determinados temas, seja o procurement, o RH ou o employee, mas que permite, para além disso, criar templates à medida ao universo de cada empresa, de cada desafio e de cada processo que, no fundo, a empresa precisa, processos que a empresa precisa, no fundo, de otimizar. Portanto, no fundo, é uma plataforma de desenvolvimento rápido, o Omnia, e que, no fundo, já tem uma série de requisitos nativos da própria framework que permitem esta aceleração para quem quer desenvolver uma aplicação com determinadas características, que funciona na cloud, que já tem uma API nativa para fazer integrações com outras aplicações, no fundo, com outras fontes de dados e que, no fundo, permite, lá está, a tal transformação digital e suportar processos que, de outra forma, não seriam possíveis através de um ERP tradicional ou através de outras ferramentas que estão limitadas, no fundo, à sua dimensão inicial. Porque então a utilização do Omnia? No fundo, por este conjunto de razões. Portanto, é uma solução que não precisa de alojamento porque funciona na cloud, tem uma atualização permanente, portanto, há uma equipa que faz o desenvolvimento desta plataforma dentro da Primavera. Portanto, estamos na versão 3, portanto, a versão 3 acabou de sair, está a ser implementada. Permite, no fundo, esta questão de poder estar disponível, tanto ser na cloud, funcionar em equipamentos móveis, portanto, pode funcionar num tablet, pode funcionar num telemóvel, pode funcionar num laptop, portanto, desde que tenha ligação à internet, eu consigo ter acesso à informação, portanto, está 100% disponível online essa informação. Permite a tal desmaterialização dos processos que estivemos a ver e a falar já, e integrações, lá está, a tal API que permite integrar várias aplicações ou outras aplicações com esta plataforma de desenvolvimento. Depois, olhando aqui para o universo Primavera, e depois também já vamos ver no slide seguinte, tem uma vantagem poder utilizar o Omnia, podemos utilizar o Omnia integrados com o ERP Primavera, porque já existe um conector, portanto já existe uma ligação
de raiz desenvolvida e suportada pela Primavera, para quem já é cliente Primavera e, no fundo, quer estender determinadas funcionalidades ou determinadas capacidades ao Primavera, que, por sua vez, não tem essas funcionalidades. É possível, através do Omnia, nós construirmos, então, outras soluções, seja a nível do procurement, seja a nível de serviços, seja a nível de gestão de projetos, seja ao nível da parte do marketing e das vendas. Portanto, eu consegui estender processos que o ERP não permite dar resposta de uma forma customizada, tendo em conta a realidade da minha empresa. Então, posso utilizar o Omni com este conector que já existe com o ERP Primavera, para estender essas funcionalidades, disponibilizando uma nova solução na internet, na cloud, que me permite construir, no fundo, essas novas funcionalidades e, no fundo, esses novos processos, digamos assim. Em termos de arquitetura, e para finalizar a minha apresentação e depois passar a palavra ao Pedro Pimenta, essencialmente o que temos são estes componentes. Portanto, na prática, eu consigo, dentro do Omnia, construir um template, seja ele qual for. Depois esse template, por sua vez, portanto, é o que vemos aqui associado ali na nuvem. Esse template, através do tal conector, está integrado com o ERP Primavera, através da sua API também do lado do Primavera, portanto, consumindo quem conhece, portanto, os motores de integração. E, por sua vez, eu consigo construir essas funcionalidades e essa integração, essa comunicação bidirecional entre o Primavera e o Omnia. Portanto, consigo desenhar novos ecrãs, consigo desenhar novas funcionalidades, consigo criar novas estruturas de dados que o ERP Primavera não permite ter de raiz, e eu, através do Omnia, consigo desenvolver esses novos ecrãs, essas novas aplicações e disponibilizá-las na cloud. Depois ter os utilizadores, portanto, os utilizadores, na prática, que utilizem o Omnia desta forma integrada, conseguem interagir, sejam, mais uma vez, colaboradores da empresa, ou sejam de parceiros, ou de clientes ou fornecedores, conseguem interagir com o ERP através da cloud, através de uma solução, de um template Omnia que está ligado ao ERP. Portanto, no fundo, tem esta capacidade de eu conseguir expor informação, obviamente de forma segura, autenticada, planeada, mas consigo expor informação que está no meu ERP Primavera para fora e disponibilizá-la e interagir com essa informação e, obviamente, integrar mais informação que preciso de recolher, seja dos colaboradores, seja dos fornecedores ou de parceiros de negócio. Portanto, essencialmente, é esta extensibilidade que o Omnia nos vem trazer e esta capacidade de eu expor na cloud informação que de outra forma não conseguiria fazê-lo. E de uma forma nativa, suportada pela própria Primavera. Essencialmente, era isto que vos queria transmitir do Omnia como uma solução global e que agora vamos aprofundar com o Procurement. Portanto, muito obrigado a todos. Espero que continuem a assistir agora à parte do Procurement que o Pedro Pimenta, Business Developer do Omnia na Primavera, nos vai apresentar. Pedro? Obrigado, Hugo. Muito bom dia a todos. Vou antes de mais, então, partilhar aqui o meu ecrã convosco. Espero que estejam bem, em primeiro lugar, obviamente. Espero que estejam em segurança. Queria, no fundo, agradecer o convite da Mail e da Supply Chain Magazine a este evento. É um prazer. E tal como o Hugo enquadrou, o meu objetivo parte por falar aqui um bocadinho em particular do processo de procurement ou do processo de compras, fazer um paralelismo a uma solução que a Primavera tem, ou digamos a um template, a uma proposta de solução que é, digamos, o Omnia Procurement, que é assim o nome designado. Antes de eu passar, digamos, a uma apresentação da solução, queria só dar-vos aqui algum contexto muito rápido, sem também vos fazer demorar aqui muito nesta componente. Ou seja, a solução do Omnia Procurement é uma solução que permite gerir todo o processo de compras das empresas, desde a identificação da necessidade até depois a toda a componente que o processo possa envolver, todas as interações com colaboradores, com fornecedores ou com outros intervenientes externos que o que também indicou e bem na sua apresentação.
A solução chama-se Omnia Procurement, não se chama Omnia Compras, não é por ser um termo em inglês que às vezes é um bocadinho mais pomposo, é porque efetivamente os termos compras e procurement têm aqui algumas diferenças e eu queria só rapidamente passar isto, partilhar digamos, estes termos convosco. Ou seja, porque compras é o ato de comprar alguma coisa, algum material ou algum serviço. Não é algo muito mais do que isto, como por exemplo uma encomenda, um registro de uma fatura. Só que o que está, digamos, a maior ciência ou a maior dificuldade parte por o processo anterior ao processo de compras, ou seja, eu identificar a minha necessidade, eu analisar o mercado, negociar com colaboradores, com fornecedores, peço desculpa, ter aqui todo um fluxo antes de efetuar a compra propriamente dita. E é isso que é o processo de procurement, ou seja, é toda a operação que está antes da compra e todos os processos também que estão depois da própria compra. Isto aqui, mais uma vez, abrange pesquisa do mercado, avaliação de fornecedores, seleção das melhores cotações, alguma gestão de contratos que possa existir e depois, no final, toda a componente financeira que possa estar inerente. O procurement, nos dias de hoje, traz-nos aqui alguns desafios. Estes desafios já existiam antes da pandemia, intensificaram-se na pandemia e o ano passado, aí por volta de março, abril, quando viemos para casa, notou-se muito alguma dificuldade em trabalhar no modelo que nós considerávamos normal, mas em casa. Alguns dos desafios que eu aqui também queria partilhar convosco, ou seja, termos operações que demoram muito tempo, e nós sabemos hoje em dia que o tempo é dinheiro e o tempo digamos, é algo crucial. O mercado está muito dinâmico e nós precisamos de responder atempamente. Depois também ter, digamos, existem muitos erros em encomendas, em stocks, mas também em todo o processo, especialmente quando estamos a falar em algo que é manual. Por exemplo, se eu acordar com o meu fornecedor por telefone, por e-mail, e acordei até comprar, por exemplo, um computador, um artigo muito simples, que até custa 600 euros, mas eu manualmente tive que restar a fatura e coloquei um zero a mais e aquilo até disputou um processo de aprovação para o meu colega que não viu e aprovou. Pois isto vai gerar aqui uma grande confusão e acaba por não haver este rigor que existe. Outro tópico muito, muito importante é, no fundo, a rastreabilidade e todo o histórico, ou seja, eu saber que efetivamente houve a necessidade, voltando àquele caso do computador, houve a necessidade do colaborador que precisava de um computador, por exemplo, depois ter todo o desenvolvimento que existiu até à compra de computador e até, digamos, a todo o processo posterior. E por fim, digamos, ter aqui mais partilha e mais acesso à informação, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista financeiro, e depois podermos, digamos, todas as pessoas que tenham que intervir no processo, que não precisam muitas vezes, ou a maior parte das vezes, de ter acesso ao RP Primavera ou ao sistema de gestão da empresa, poderem na mesma interferir com as operações que têm que executar e de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Estes desafios, aumenta-se aqui a importância do procurement e foi por isso também que a Primavera desenvolveu um template nesse sentido. Isto permite-nos colmatar aqui alguns pontos e também dando aqui vantagens, ou seja, em primeiro lugar, acho que é notório o aumento de produtividade que podemos ter com operações que são mais rápidas e mais controladas, porque estão, digamos, espelhadas à necessidade das nossas organizações. Depois também ter um contacto com os fornecedores, digamos, em tempo real, ou seja, esta solução permite que os vossos fornecedores possam interagir com o vosso sistema para dar as suas cotações, para, digamos, contactar convosco, evitando o e-mail e o telefone que, por exemplo, são os tais métodos tradicionais. Depois, por sua vez, uma maior transparência no processo do início ao fim, a tal rastreabilidade e a sequência de todos os passos que aquele processo disputou. E, por fim, ter um maior controle operacional e financeiro, sobretudo com a possibilidade de aprovação de faturas e controle, digamos, rigoroso de todo este processo. Isto aqui irá-se refletir em 3 pontos, digamos, macro que eu identifiquei. Em primeiro lugar, a eficiência, e muitas vezes eficiência não é fazer mais rápido, é apenas fazer melhor, ok? Agilidade, aí sim, acabamos por aumentar o nosso, digamos, tempo de resposta e o tempo de tratamento destes processos.
E, por fim, permite-nos aumentar aqui a competitividade, porque nós conseguimos, digamos, ter o processo estruturado, responder de forma mais rápida, responder de forma mais célere, ter informação e ter todos os instrumentos que necessitamos para tomar uma decisão de forma sustentada. Ou seja, nós temos todas as variáveis, ou podemos ter todas as variáveis que precisamos para tomar uma decisão, digamos, consciente e uma decisão rigorosa, e obviamente que isto irá ter impactos bastante significativos. Do ponto de vista da visão do processo de negócio, e aí sim, depois fazendo aqui o paralelismo para a componente da solução, ou seja, esta solução, digamos, ou este template aplica-se a todas as empresas que façam compras, ok? E que também tenham clientes internos. Eu diria que é a maioria, digamos, da nossa plateia, ou até arriscaria-me a dizer mesmo a totalidade. E o processo engloba, obviamente, pelo processo de compra, onde nós temos a encomenda a fornecedor, a fatura, e até podemos ter no meio aqui o documento de transporte, ou documento a guia de transporte, por exemplo, ou a guia de remessa, e obviamente o processo engloba algo mais, ou seja, ter, digamos, toda a componente inicial, a identificação da necessidade, eu poder, digamos, pedir aos meus fornecedores para que eles me deem a sua cotação na minha plataforma. Eu depois, com base nas cotações que os fornecedores me deram, poder decidir qual é que é melhor, por preço mais competitivo, data de entrega mais rápida ou algum outro critério que algum fornecedor tenha em particular. Tenho aqui o processo de compra propriamente dito e depois também poder visualizar se as faturas foram liquidadas com sucesso, está bem? Isto aqui num sistema online, num sistema cloud, como o Hugo referiu, que é, digamos, a plataforma do Omnia. Podem aceder para um smartphone, basta ter um acesso à internet, que agora é algo bastante normal, e também que possam ter aqui, digamos, uma proposta de solução que, em primeiro lugar, é adaptável, ou seja, não é uma caixa negra que não permita alterações. Vocês possam, digamos, modelar isto à necessidade dos vossos processos, cada organização trabalha de uma forma diferente, e depois, por sua vez, poder ter, digamos, uma solução que possa evoluir ao longo do tempo. Ou seja, se alguma necessidade na minha empresa se altera, eu poder ter, digamos, uma tecnologia que me permita acompanhar esse desenvolvimento e não ter que ser obrigatoriamente sinónimo de novo desenvolvimento, novo software. Não, o objetivo é contrariar isso e o mercado já está a contrariar tudo isso. Do ponto de vista da solução, muito rapidamente, antes de passar também aqui à minha apresentação, temos aquela estrutura que o Hugo referiu também no início, que é a estrutura do Omnia, que está ligado com o ERP Primavera. Aqui no caso da solução de procurement, ela apenas integra com a solução com o ERP na versão 10, ok? Temos no Omnia, digamos, o template de procurement, que é um conjunto de funcionalidades que já foram desenvolvidas, que eu já fui falando e que vos vou mostrar de seguida, que permita que quer colaboradores, quer aprovadores, quer fornecedores, quer todas as outras pessoas externas que possam, digamos, ter que intervir no processo, possam aceder de forma a poder colaborar e a criar uma estrutura com base no trabalho que já é feito atualmente. Eu, sem mais demoras, passaria então à apresentação. Eu pedia só que me dessem feedback se estão a ver bem, se estão a ouvir bem, por favor. Sim, Pedro. Ok, Estamos obrigado. A ver e ouvir. Obrigado. Ok, perfeito, obrigado. Ok, então eu tenho aqui a minha solução Omnia e depois também tenho aqui o meu ERP Primavera, mais uma vez, na versão 10. Eu então vou mostrar aqui um fluxo, digamos, processual, como é que esta solução funciona, e vou mostrando também aqui algumas particularidades. O fluxo pode ser bastante completo ou pode ser, digamos, mais curto, depende depois também, digamos, da necessidade, mas eu vou optar por mostrar a versão completa, que é para terem uma melhor percepção. Antes de mostrar o fluxo, só aqui algum ponto importante, que são algumas características, digamos que bastante úteis deste template. Em primeiro lugar, é um template que é multi-empresa, uma solução multi-empresa, okay? Para grupos de empresas. Permite ter quer colaboradores internos, quer, digamos,
utilizadores externos, por exemplo, o fornecedores, e depois poder-lhe dar aqui um acesso para que o fornecedor possa responder na minha aplicação. Eu posso depois também ter aqui os perfis de aprovação necessários consoante a minha organização já esteja, digamos, habituada a trabalhar, o fluxo que já existe. E depois algo que é bastante interessante é eu poder criar uma estrutura, digamos, de unidades organizacionais ou departamentos, por exemplo. Eu tenho aqui um exemplo que é o departamento de compras. E algo que é bastante interessante é, no fundo, esta componente de eu poder definir os fluxos de aprovação com base na mina necessidade. Ou seja, para uma requisição tem um determinado fluxo, tem aqui, digamos, a ordem pelo qual é executada. Para a aprovação de cotações, também, mais uma vez, tem aqui um fluxo específico. E, por exemplo, aqui no caso das faturas, reparem que existe uma aprovação adicional, que neste caso é ao administrador da empresa, com um montante de 5.000 euros. O que é que isto significa? Em situações onde existam faturas com um valor superior ao montante de 5.000 euros, têm, digamos, uma aprovação adicional do CEO da organização. Automaticamente, todas as faturas que tiverem um valor inferior apenas irão aqui à aprovação do responsável de compras. Okay? Isto aqui é algo que, mais uma vez, pode ser mudado dinamicamente para que, mesmo as situações excepcionais que tenham que ir para a aprovação extra, ou que tenham um workflow adicional, possam ser aqui contempladas de uma forma mais simples. Passando então aqui à componente processual, eu vou começar por criar uma requisição interna, ok? E de destacar aqui algo que é importante. Este pedido pode começar numa requisição interna, ok? Porque eu quero que, por exemplo, identifico a necessidade, ou seja, voltando ao exemplo que eu dei, o Pedro Pimenta quer comprar o computador e precisa de pedir, por exemplo, a aprovação de todas as pessoas, do seu superior hierárquico e do colega de compras. E depois isto vai disputar o processo aos fornecedores normal, de cotação, ou então eu posso indicar, digamos, que quero já criar um pedido de encomenda ao fornecedor, que quando for aprovado vai-me gerar automaticamente uma encomenda ao fornecedor. Normalmente este é o caso mais simples que as empresas têm, especialmente quando, por exemplo, os fornecedores são sempre fixos. Aqui, não, digamos, não há uma análise de mercado, mas há sim o ato da encomenda direto. Portanto, eu mais uma vez, vou indicar aqui que quero começar uma requisição interna. Ok? Tem aqui mais alguns campos já carregados no cabeçalho. Tenho aqui a minha lista de artigos que eu vou selecionar. São a lista de artigos que já existe no RP Primavera. Eu vou selecionar aqui apenas um, que por acaso é mesmo aqui o computador. Vamos seguir à risca o exemplo. Peço desculpa que eu ocultei aqui isto. E ok, eu vou submeter para a aprovação. Ok? O que é que eu queria mostrar de seguida? Ou seja, isto vai gerar um workflow, uma série de aprovações. Eu estou aqui com o mesmo perfil do utilizador e vou aprovar aqui neste mesmo perfil, para depois não estar a transitar de janela em janela e para não ser muito confuso para a percepção, está bem? Pronto, fazendo então de conta que estou aqui a aprovar para uma outra pessoa, tenho a requisição que eu criei agora, que é a requisição número 88, está em aprovação da Ana Pinto, que é responsável aqui do Pedro Pimenta. Eu vou aprovar esta requisição, dando aqui o aval para o Pedro Pimenta, que precisa mesmo do computador. Okay? De destacar que a plataforma está-me sempre a notificar se o processo correu bem ou correu mal e gera notificações. Estas notificações aparecem aqui para a pessoa que está, digamos, ou a aprovar ou a colocar os pedidos, mas também existem notificações por e-mail, quer para a pessoa que coloca o pedido, quer para a pessoa que tem esse pedido para a aprovação. Ok, já aprovei o meu pedido, já tenho aqui a minha requisição 88 com estado pendente e já tenho aqui a indicação de que ele até já integrou no RP Primavera e criou-me a requisição interna no RP Primavera número 77. No RP Primavera é que é dado o seguimento ao processo, ou seja, existe aqui uma opção de processamento de requisições internas, okay, que eu vou atualizar. Tenho a lista de todas as minhas requisições. Vou agora selecionar aquela que eu acabei de criar agora mesmo. Ok? Vou dizer que quero, digamos, ter cotação dos fornecedores e este é um aspecto muito importante. Ponto número 1. Eu posso, digamos, não querer que o fornecedor tenha acesso ao meu portal e eu próprio quero gerir as cotações como faço agora.
inserindo manualmente, por exemplo. Então, o que eu vou fazer é, vou indicar que quero efetivamente que o meu fornecedor vá ao meu portal e me dê a cotação, e o que é que eu vou fazer aqui neste passo é, vou gerar a cotação para que lhe apareça no portal do fornecedor, ou para que apareça, digamos, no acesso que o fornecedor vai ter. E vou indicar que quero copiar as linhas, que é para ele saber qual é que é o artigo e todas as condições que precisa que sejam cumpridas. Ora, eu vou processar então este documento. Já foi-me dada aqui uma notificação que foi criada o pedido de cotação. Vou fechar esta janela. E agora tenho aqui uma janela de um fornecedor. Reparem que as funcionalidades são bem mais simples, é apenas uma, que é o de pedido de cotação. Eu vou atualizar aqui esta lista, que eu acabei de criar um pedido agora, e reparem que eu tenho todas as cotações que já tinham sido dadas pelo fornecedor anteriormente, e tenho aqui uma que foi aquela que eu criei agora, que está em estado ainda não cotado. Okay? Eu, como fornecedor, então, vou, digamos, aceder aqui a este documento, verifico que é necessário um orçamento para o computador. Pronto, até vou indicar que faço aqui, digamos, coloco aqui um ligeiro desconto. Data de entrega, posso indicar que é aqui no dia 11. E pronto, não tenho mais nenhuma informação. Poderia colocar também algum desconto, mas vou gravar esta informação. Ok. Pronto. Agora, já tendo, digamos, a cotação dada pelo fornecedor, vamos aprovar as cotações, que também é aqui uma componente, digamos, importante. Deixem-me só validar aqui se efetivamente a cotação foi submetida. Ok. Ok, pronto. Na aprovação das cotações, digamos, o que é que pode ser feito? Podem selecionar por preço mais baixo, ok? E quando carregam em aplicar, ele automaticamente vai-me aplicar aqui qual é que é a cotação. Ora, eu acho que não carreguei aqui nesta informação. Ok, não tenho cotações aqui neste caso, não é um bom exemplo. Posso selecionar com data de entrega mais rápida, ok? E ele automaticamente vai-me selecionar também aqui as cotações com data de entrega mais rápida e do mesmo fornecedor, ok? Depois, também vai ser dado seguimento a todo o processo de aprovação, mais uma vez também com a etapa que vocês têm, e depois vai ser criada no fundo uma encomenda a fornecedor. E eu agora vou precisamente criar um novo documento para mostrar aquela parte onde apenas o pedido começa pela encomenda a fornecedor, ok? Neste pedido anterior, o processo vai na mesma ter o mesmo seguimento, pronto, só que eu aqui vou indicar, digamos, a componente mais curta do processo. Ou seja, opção número 2, quero criar uma encomenda a fornecedor, quero criar aqui um novo pedido. Vou na mesma usar o exemplo do computador, peço desculpa. Ok. Tenho que indicar aqui qual é que é o fornecedor. Vou indicar que é para o F001. Ok. Não tenho aqui mais nenhuma informação. Data de entrega pode ser a mesma. Vou submeter. Ok. Mais uma vez vou ter aqui as minhas aprovações para decidir. Ok. Vou aqui tomar o caso como sucesso. Vou aprovar. Ok. Só fechar aqui esta componente das notificações e reparem que temos aqui uma encomenda completa, ok? Que é a encomenda número 58. Se formos, por exemplo, ao Primavera, temos um documento de compra. Vamos aqui ao documento de compras e temos, digamos, a encomenda a fornecedor, número 58, exato, aqui está ela, ok? Que foi integrada. Próximo passo, eu posso ter, digamos, guia de transporte ou guia de remessa associado a este documento e depois a fatura, ou posso passar já para a fatura. Qualquer uma das opções é standard na aplicação e até porque o tempo é um bocadinho curto, eu vou já passar para a fatura para que vocês possam perceber como é que funciona. Ora, eu vou indicar que é o meu fornecedor número 1. Vou dizer que quero transformar o documento, ou seja, quero gerar a fatura com base naquela encomenda. Ok, tem aqui as encomendas. Ok, tem aqui a minha encomenda. Vou transformar.
vou gravar a fatura, ok? E depois da fatura ser gravada, ela vai ficar disponível na plataforma para a aprovação, ok? Ou seja, vamos só aqui à aprovação financeira. Ok? E tem aqui a minha fatura número 47 em estado de aprovação. Pronto, mais uma vez, o fluxo aqui é muito semelhante, ou seja, eu poder aprovar esta fatura. Ok? Aqui até tem uma lógica diferente. Tem a lógica, em primeiro lugar, do requisitante poder aprovar a fatura, porque para efetivamente ser controlado se é mesmo o artigo e o valor que ele solicitou. Isto obviamente é opcional. E depois posso ter aqui todos os fluxos que sejam necessários à minha empresa. Aqui tenho um fluxo, digamos, com algumas aprovações. E vou aqui aprovar esse mais uma vez. Ok. E ainda tenho mais uma aprovação por executar. Ok. Que é algo que eu vou colocar. Obviamente não precisam ter aqui um sistema de aprovações tão vasto se a necessidade assim não o exige. Mas pronto, é aqui a situação que está montada. Ok? Ainda tenho mais um neste caso. Ok. Ok, muito bem. Podemos ver que a fatura foi aprovada. Depois, se ela fosse liquidada, poderia ver aqui neste pisco, como por exemplo temos aqui a indicação de que esta fatura já foi liquidada, e obviamente depois podem descarregar a fatura, descarregar todos os documentos, ir para a requisição interna, e algo que eu vos queria aqui mostrar, por exemplo, selecionar aqui uma requisição. Aliás, peço-vos desculpa, não era aqui neste ecrã que eu queria, mas sim aqui neste. Ok? Ou seja, podemos ver aqui um pedido com toda a rastreabilidade que existe. Ou seja, houve a necessidade do computador, existiu o pedido de cotação ao fornecedor X, foi cotado esse mesmo pedido, foi gerada uma encomenda ao fornecedor. Este caso aqui foi gerado também uma guia de transporte, a guia de transporte número 8, e atenção que isto são todos documentos do Primavera, e foi gerada a respectiva fatura que foi aprovada com sucesso. Okay? E aqui podem ter toda a tal rastreabilidade que eu estava a indicar no início. E pronto, voltando aqui à minha apresentação, esta é digamos, um template com algumas das principais funcionalidades que podem ver aqui, que eu também já fui mostrando ao longo do tempo, com destaque a possibilidade de começar o processo em requisições internas ou encomendas a fornecedor, poder ter aqui fluxos dinâmicos e poder, digamos, depois montar com base em toda a estrutura que existe. E dessa forma, obrigado pela vossa apresentação, espero que tenha sido útil, peço desculpa ter sido um bocadinho extenso, mas o fluxo é mesmo assim, e pronto, o que passa a palavra. Obrigado. Obrigado, Pedro. E antes de passar a palavra ao Rui, ia só te fazer uma pergunta que acho que é válida para quem nos ouve e quem não utiliza a Primavera como ERP, porque acho que também não falámos sobre isso. É possível utilizar o Omnia de forma independente com o Primavera, ou seja, se eu quiser montar este processo de compras com outro ERP, é possível. Certo, de facto, Hugo, boa questão, não foi aqui realçada, mas sim, ou seja, esta solução obviamente já tem uma integração nativa com Primavera, mas é possível que o Omnia, digamos, possa, digamos, ter uma solução standalone ou então também integrada com outra solução que utilizem como RP. É perfeitamente possível. Exatamente. Existem os mecanismos de integração, APIs, tudo o que é necessário a nível técnico, por isso, perfeitamente à vontade. Exatamente. Ok, obrigado, Pedro. Obrigado. Bom, e aproveitar para pedir ao Rui da Orei para nos juntar a nós, CEO da Horizon View, e para nos dar o seu testemunho como, no fundo, empresa que utiliza o Omnia num outro template, mas que tem experiência já de utilização. Passava a palavra ao Rui e obrigado pela disponibilidade. Muito bem, obrigado Hugo, bom dia a todos. Sim, nós na realidade usamos o Omnia numa coisa que é o
portal do colaborador. Ou seja, nós tínhamos uma dificuldade grande na gestão de alguns dos processos de RH, nomeadamente planeamento de férias, aprovação de férias, gestão de ausências, de faltas, de todo esse tipo de situações, e implementámos o portal do colaborador através do Omni. E realmente é todo um admirável mundo novo, na medida em que passou a haver duas coisas fundamentais que conseguimos obter. Visibilidade, ou seja, cada colaborador, quando marca as suas férias, consegue ver o que é que se passa com o resto da equipa em que trabalha, para não haver sobreposições, para garantir os serviços mínimos. Os chefes conseguem ver se as férias já estão todas marcadas, as mesmas sobreposições, e mesmo nós, ao nível da administração, também temos uma visibilidade completa, direta no sistema e online, de saber quem está hoje de férias, como é que está o planeamento de férias neste mês, naquele mês, ao longo do ano, por um lado. Por outro lado, um aspecto de rastreabilidade, que aliás o Pedro Pimenta falou na apresentação dele, ou seja, nós passamos a ter uma visibilidade completa sobre os pedidos de férias que foram feitos, os pedidos de férias que foram aprovados, quando foram feitos, quando foram aprovados, etc. Portanto, isto permitiu um terceiro aspecto, que é uma melhoria e uma muito maior facilidade de comunicação entre os colaboradores, por um lado, e os RHs, por outro, porque ao haver esta rastreabilidade, é possível olhar para todas as situações. Depois o Omnia tem um cadastro, ou seja, as pessoas podem visualizar a informação do seu próprio cadastro, pedir atualizações ou atualizar, dependendo das coisas, e também têm acesso diretamente aos seus recibos de vencimento, às suas declarações de rendimentos, à quantidade de dias de férias que têm, que já gozaram, se ainda têm dias para marcar ou não têm, informar ausências, fazer upload de justificativos. Portanto, quer dizer, realmente é uma ferramenta que veio facilitar em muito toda esta gestão, e para nós era difícil, porque nós temos 6 escritórios espalhados pelo país, temos escritórios com 2 pessoas, escritórios com 38 pessoas, várias atividades, várias equipas, portanto isto melhorou muito toda esta gestão. A nível de próximos passos, queremos agora implementar o processo de gestão de reembolso de despesas, que também é possível fazer a partir do Omni, a gestão da formação profissional e a gestão da medicina do trabalho. Diria que são estes 3 próximos passos que são desafios que o Omnia, seguramente, que o Omnia irá ser capaz de responder. E, enfim, obrigado. Se tiverem alguma questão, estou disponível para responder, obviamente. Obrigado, Rui, pelo excelente testemunho. Filipe. Viva. Hugo, se estiveres de acordo, se calhar então agora passaríamos aqui àqueles 5 minutos finais de perguntas que possam existir de quem está a assistir. Eu se calhar pegava aqui um bocadinho nesta intervenção do Rui, obrigado também, para lhe fazer a pergunta, Rui. É aquela pergunta muito, muito usual quando se trata de implementações de ferramentas, sejam elas do género que forem e com as utilizações que tiverem. Como é que foi o processo de familiarização dos colaboradores da Horizon perante esta plataforma do Omnia? Se foi dura, foi dolorosa, nunca é... Vamos lá ver, nunca são sempre só rosas, mas de todo modo era tentar perceber como é que as pessoas também reagiram de facto a todo este admirável mundo novo, como usando aqui a expressão do Rui. Posso lhe dizer que realmente foi uma surpresa agradável, ou seja, nós basicamente fizemos um tour de deployment do sistema pelos vários escritórios para explicar às pessoas como é que funcionava e na realidade o sistema é muito simples de utilizar, pelo menos nesta dimensão ou nesta área em que nós utilizamos, e não tenho registro de que tenha havido dificuldades, mesmo para as pessoas que são menos high-tech ou techy. Portanto, foi uma das coisas que eu acho que correu muito bem em todo este processo do Omnia, foi que o deployment, se podemos usar esse anglicismo,
foi bastante fácil e funcionou muito bem. Também não há dúvida que é uma área do interesse das próprias pessoas, ou seja, as pessoas interessam-se pelas suas férias, pelos seus recibos, pelas suas coisas. Tudo isso, obviamente, também facilita com que as pessoas se interessem por saber e conhecer e envolverem-se. Claro, claro. Hugo, eu já tinha deixado ali no chat uma pergunta que recebi por SMS, também vale, não é? Nós incentivamos, de facto, as pessoas a mandarem questões e pronto, e elas enviam. Eu não sei se tiveste a oportunidade de ler, acho que sim. Como é que nós podemos usar o Omnia, isso pode ser usado noutra área que não o procurement, e integrar com o ERP Primavera? Sim. O Omnia, no fundo, é uma plataforma de desenvolvimento ágil, portanto, tem aqui esta componente de ligação direta, portanto, já existe um conector desenvolvido e suportado pela Primavera. Portanto, dizer que quer o Omnia, quer o ERP evoluem, portanto, estão sempre em evolução, portanto, há novas versões. Este ano, o ano passado, tivemos a V10 do Primavera, do ERP, e temos a versão Omnia, a versão 3 do Omnia, portanto, no fundo, são plataformas independentes e que evoluem paralelamente, e, portanto, há uma garantia dessa conectividade. Portanto, tem logo aí essa vantagem garantida pela Primavera. Mas que, para além disso, o Omnia permite desenvolver não só o procurement, não só o RH, mas também qualquer outro processo de negócio que a empresa precise, em que haja uma ligação direta ao ERP Primavera, ou a outra ERP, no fundo foi a pergunta que eu fiz anteriormente ao Pedro, quando o Pedro terminou a apresentação. Sim. No fundo, a vantagem do Omnia é que é uma plataforma de desenvolvimento que funciona na cloud, tem esta vantagem umbilical, está ligado ao Primavera por ter o mesmo fabricante, e portanto tem esse trabalho já feito, mas que é possível estender para outros processos ligados ao Primavera ou para outros processos ligados a qualquer outro ERP em que seja necessário, no fundo, construir uma aplicação que vai ficar disponível na cloud e a qualquer entidade que tenha que interagir diretamente com a empresa. Portanto, seja um fornecedor, seja um colaborador, seja um parceiro de negócio, seja um cliente, enfim, qualquer entidade que precise de comunicar com a empresa, que precise de transacionar dados, informação, trocar essa informação, que essa informação tenha que ficar registada noutra aplicação, noutro processo, ou então até pode até ficar sozinha no Omnia. Portanto, o Omnia também funciona, como o Pedro disse, em modo standalone. Portanto, o próprio Omnia pode ser uma plataforma só por si, sem qualquer integração com o ERP, também se for esse o objetivo. Portanto, aqui a vantagem é uma ferramenta que permite distribuir aplicações pela internet e ligá-la ao Primavera, ligá-la a outra ERP ou qualquer outra aplicação. Ok. Quase que me atrevo a intervir, porque nós, na realidade, usamos num processo que não é procurement e usamos um ERP que não é Primavera, em boa verdade. Ok. Sim. Exatamente. Pedro, é um bom exemplo. Uma questão, quem precisa apenas de criar pedidos de compra, ou seja, encomendas de fornecedores, e não tem aquele conceito de requisições internas, como é que pode fazer? Eu não sei se tu aludiste a isso na intervenção, se o fizeste, peço desculpa, mas era só para perceber um pouquinho essa parte. Sim, exemplifiquei, mas é sempre importante porque é sempre uma dúvida que gera. Ou seja, quando eu comecei a apresentação, acabei por indicar que pode existir, digamos, aquele conceito de requisição interna, ou então pode existir logo uma encomenda direta a fornecedor, que muitas das vezes é a operação, digamos, mais comum. A aplicação ou o template do Omnia, tal como está já concebido, já permite, digamos, tratar toda essa parte, e quando não existe toda a envolvência com fornecedores, deixa de ser necessário. E permite na mesma tratar o processo de aprovação de encomendas, de faturas, tudo a partir daí. Ok. O Diogo Machado deixa-nos aqui mais uma questão no chat, se já existe a experiência do Omnia em empresas de construção, com processos mais complexos de contratação e de sobreempreitadas, onde o detalhe dos artigos varia de obra para obra? Eu confesso que não sou da área da construção, estou aqui com o Omnia, já tive alguns contactos, digamos, com colegas que efetivamente precisavam dar uma resposta com o Omnia na vertente da construção. Penso que não seja relativamente a sobreempreitadas. Aí não conseguiria responder com mais detalhe. Eu posso sempre também procurar internamente na Primavera ter mais algum detalhe sobre isso e depois responder, digamos, a posteriori. Está bem? Okay. Deixa-me só acrescentar, Pedro, força. porque no fundo o Omnia funciona
apesar de existirem já templates pré-definidos e feitos para responder, no fundo, a requisitos transversais que são iguais na maioria das empresas, o Omni também permite, no fundo, customização. Portanto, eu sobre um template posso customizar e, portanto, aquilo que for específico, eu posso sempre customizar naquela implementação do Omni naquela empresa. Portanto, obviamente que sabemos que a construção tem requisitos bastante específicos, nesta parte, no fundo, dos materiais e da parte da orçamentação e suborçamentação, mas há sempre possibilidade de fazer customização. Sim, isso aí existe sempre, exatamente. Muito bem, meus amigos, eu acho que nós estamos on time e nestas coisas, de facto, do digital, de facto, é de bom tom, de facto, conseguirmos cumprir. Eu não sei, Hugo, se tinhas mais alguma informação que quisesses passar em termos da solução. Foi bom, cumprimos a hora, eu acho que de alguma forma passámos uma informação interessante. Dizer aquilo que já aqui no chat nós dissemos, que depois o vídeo desta sessão vai estar também no website da Supply Chain Magazine, a partir da manhã, creio, portanto é uma questão de consultarem, mesmo na secção de vídeos que nós lá temos, de outros eventos que temos vindo a organizar. Pronto, e de facto agradecer a participação daqueles que lá em casa ou no escritório conseguiram ir acompanhando e agradecer muito ao Rui Dorei, ao Pedro Pimenta e a ti, Hugo, de facto, esta colaboração. Queria só dizer duas coisas antes de passar a palavra, Hugo. Dizer que na sexta-feira nós temos uma conferência, não na área de compras e procurement, mas supply chain, neste caso na área do healthcare, farmacêutico, hospitalar, é o Pharma Supply Chain. Quem puder e quiser, passe por lá. As inscrições ainda estão a decorrer e já temos muitas pessoas, ainda bem. E nós, Mael e Hugo, em março depois temos uma nova sessão, não é? Mais dirigida, de facto, ao road e aos transportadores, mas depois a seu tempo iremos comunicar. Passo-te agora a palavra para fazeres também um encerramento. Obrigado, Filipe. Também queria agradecer ao Rui e ao Pedro pela participação, pela presença aqui. Também já deixei o contacto, se alguém quiser colocar alguma questão direta mais técnica, que depois também possa envolver o Pedro e a Primavera. Portanto, deixei o contacto para todos os participantes. E, mais uma vez, obrigado a todos e saúde para todos, que é o mais importante. Fiquem bem, exatamente, fiquem todos bem e continuamos ligados, ok? Tá, bom dia a todos. Obrigado, obrigado também. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia.